Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Nos perdoe pelo atraso, aqueles que vão nos acompanhar em mais um programa aqui, semanal, Cidade Sustentável. Hoje vamos trabalhar um tema muito interessante. Só lembrando você, que talvez seja a primeira vez que você vai assistir esse programa, se você não assistiu ele antes, ele tem um objetivo muito nobre. Qual que é o objetivo? Primeiro, nós estamos aqui numa plataforma chamada A Voz, que é a nossa TV web A Voz. E essa TV web, ela tem como objetivo central ser a voz, dar voz para as pessoas, para os principais temas que implica na construção de um programa de governo para uma cidade sustentável. Nós somos do partido Rede Sustentabilidade e temos como tema central de toda a nossa discussão política no município de Contagem a sustentabilidade, uma cidade sustentável. E a gente já debateu sobre várias outras áreas do planejamento de uma cidade sustentável e hoje, especificamente hoje, nós estamos trabalhando aqui sobre economia local, dinâmica, criativa e sustentável. Lembrando que agora mesmo nós estávamos aqui no programa com a Joyce, que é uma das pré-candidatas a vereadora aqui de Contagem, falando sobre propostas de gestão. Por que escolher a sustentabilidade como plataforma para propormos, né, o nosso programa de governo dentro desse tema? Eu estava explicando agora mesmo que nós acreditamos, e sempre repito isso aqui, numa cidade que ela vai se reorganizar a partir de um ecossistema correto da vida, uma cidade socialmente justa, uma cidade culturalmente diversa, uma cidade ambientalmente sustentável, economicamente próspera e politicamente democrática. E hoje, dentro desses 5 eixos, esses cinco fundamentos de uma cidade sustentável, nós vamos falar sobre uma cidade economicamente próspera. E o tema que nós vamos tratar hoje está totalmente ligado à economia local, dinâmica, criativa e sustentável. E para isso hoje, agora mesmo, o Rogério está junto comigo aqui, ele caiu aqui da plataforma do Zoom, mas daqui a pouco ele volta tendo um probleminha com a internet dele, ele voltou já. Eu tenho aqui comigo hoje o Rogério Henrique, que eu e o Rogério, nós somos pré-candidatos a prefeito da cidade de Contagem. Nós estamos aí numa chapa majoritária nessas eleições de 2020. Está comigo aqui, do meu lado direito aqui, a Joyce, que é pré-candidata também aqui de Contagem, que vai se apresentar daqui a pouquinho, a vereadora, a Cris, do Cris Noivas, também pré-candidata a vereadora aqui de Contagem, e o nosso amigo José Bittencourt, mais conhecido como Zezinho, também pré-candidato a vereador aqui de Contagem. Ambos empresários, ambos envolvidos em economia criativa, em economia dinâmica. Então, eles foram convidados para debater sobre esse tema, porque está dentro da vocação deles, está dentro da área em que eles já atuam em toda a sua vida. Então, eu quero passar aqui a palavra para o Rogério Henrique, para ele se apresentar. Eu e o Rogério, que a gente tem composto uma chapa majoritária, que a gente trouxe uma hashtag chamada É Melhor Dois do que Um, porque a gente já está também, a gente teve uma live há pouco tempo agora falando sobre governança, falando sobre modelo de governança horizontalizado, multidisciplinar, né? Tipo assim, trazendo essa horizontalização, porque ninguém vai governar uma cidade sozinho e nenhum tipo de gestão verticalizada, ela é saudável para a cidade. Eu acho que nós estamos aqui restaurando o verdadeiro significado da palavra política, que é o animal político, o homem como um ser que faz política porque ele ama o coletivo, ele está trabalhando em prol do outro, ele está a serviço da cidade e não se servindo da cidade. Então, Rogério Henrique, tranquilo aí? Beleza pura? Mais uma live, já fizemos uma agorinha mesmo, já estamos na outra aqui agora. Vamos que vamos, né? Muito trabalho. Fala, pessoal, boa noite, Cacá, tudo bem? Sim, graças a Deus. Estamos aqui, estava agora há pouco, né, numa live, todo mundo juntos, com a Joyce aí, nossa querida amiga Joyce, e
eu gosto, assim, é sempre bom dizer, e eu gosto de te ouvir falar, e gosto de falar também desse modelo de construção horizontalizada, né? Nós acreditamos muito nisso e acreditamos que esse é verdadeiramente o caminho para a gente corrigir as rotas da política no nosso tempo. Até aqui, todos nós sofremos muito com esse modelo de verticalização, de poder centralizado em alguns e as pessoas sem voz, sem participação verdadeira. Então, essa horizontalização da política, para nós, é uma pauta caríssima e nós acreditamos que está aí o caminho, né, para a gente viver realmente um tempo novo. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa live agora, mais uma na sequência, com os meus queridos amigos correligionários e participantes de um mesmo time. Querido Zezinho Bittencourt, nós temos nos falado bastante, estamos construindo e trocando ideias e crescendo juntos. Minha querida amiga Cris Noivas, que eu conheço há anos, eu conheci a Cris, eu era criança, né? Eu era uma criança, minha mãe trabalhou com a Cris, então assim, a gente tem uma história muito linda, a gente se conhece há muito tempo, então muito feliz de poder estar aqui debatendo com você, Cris, e não diferente também com a Joyce. Nós estávamos agora há pouco no programa da Joyce, né, numa live com ela, e agora estamos aqui de novo, né, Joyce? Para continuar o nosso debate, continuar a nossa construção, aquilo que de fato a gente acredita e acredita tanto. Então, estou muito feliz de estar com vocês três, pré-candidatos a vereadores aqui na nossa cidade de Contagem, pela Rede de Sustentabilidade, com meu grande amigo e irmão, Cacá Menezes, no qual estamos formando juntos aí essa chapa majoritária. Boa live, bom debate para todo mundo. Vamos que vamos. Cacá, já consegui restabelecer aqui, consegui abrir também já as minhas informações que eu não tinha conseguido antes. Tá bom. Crisoca, suas palavras iniciais. Boa noite, Cacá. Boa noite, Crisoca Rogério. de intimidade, né, Crisoca? Crisoca é um apelido que eu já dei para a Cris há muito tempo. Já. Eu sou Cristiane Perdigão, tá, senhor Cacá Menezes? Carlos Henrique Braga? Carlos Eduardo, então, você emendou meu nome. Botou o Henrique aí, já misturou. Melhor dois do que um. Então, meu nome é Cristiane Perdigão, mais conhecida como a Cris do Cris Noivas. Boa noite a todos, boa noite quem está aí nos assistindo, nos ouvindo. Boa noite, Rogerinho, boa noite, Cacá, Joyce, Zezinho. E muito bom estar aqui com vocês e debater um assunto assim, nossa, estou apaixonada com esse modelo, com essa ideia, com essa forma de governo, né, onde que envolve toda uma população e é pensado cada cantinho da cidade é programado a trabalhar unidos, juntos. Estou muito feliz com essa proposta que nós temos para Contagem, vai ser muito bom, é tempo de novidade, de mudança. Estou aqui à disposição para debater com vocês. Boa noite, vamos debater. Joyce, você, por exemplo, vou deixar o Zezinho por último, vou dar as honras para as mulheres, viu, Zezinho? Joyce. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Joyce Fagundes, né? Eu costumo dizer que antes de dizer, né, o que eu faço, eu tenho que dizer quem eu sou, né? Sou Joyce, mineira, sou de BH, mas já estou aqui em Contagem há 10 anos. Eu que gosto muito de estar aqui, a gente está perto de tudo, amo essa cidade. Sou esposa do Sérgio, mãe da Ana Laís, minha bebê de 3 meses. E trabalho com desenvolvimento de empresas, né? Sou especialista em desenvolvimento de negócios, então adoro estar no ambiente empresarial fazendo gestão eficiente. Então é um tema que, como a Cris mesmo disse, né? Está apaixonada, eu também, porque é uma forma nova de ver a gestão pública, né? A gente precisa de mais gestão, a gente tem muita política, mas a gente precisa de mais gestão no meio político também.
E é possível, né? Quando a gente começa a entender e a perceber o programa, ele inclusive dá diretrizes, né, de como fazer, a gente percebe que é possível sim. Falta muitas vezes a vontade política, e vontade não falta com a gente, né? E é isso. Agora, obrigado, Joyce. Agora, Zezinho. Você tem que liberar o seu microfone, Zezinho. Desmutar o seu microfone. Isso. Agora sim. Boa noite, pessoal. Aqui é o Zezinho Bittencourt. Estou muito feliz de participar dessa live aí, de sustentabilidade, entendeu? Que vai cair na nossa área aí, na área minha, da Cris, entendeu? E voltado para o povo, né? Voltado para a sustentabilidade é viver no meio do povo, é viver o povo, é estar presente com o povo em tudo, entendeu? E viver a nossa cidade em si. Eu acho que isso é muito importante. Quando você passa a entender que você tem que viver a sua cidade, você tem que se importar com o empresário, importar com as pessoas simples que estão lá na outra ponta, que às vezes pagam uma passagem cara, que tem um transporte ruim, entendeu? E você não consegue ver, você não consegue fazer sustentabilidade. Então, esse é um tema rico e vamos pôr bola para frente aí, Cacá, que a gente vai tocar esse barco. Beleza? Beleza, então vamos para cima então. Rogério, nós temos aí a nossa primeira rodada, uma pergunta para a gente poder falar um pouco sobre esse tema que a Cris e a Joyce já se manifestou, que estão apaixonadas por esse novo olhar, né? Gestão pública e pensando em economia local, criativa, sustentável, enfim. Vou passar para você, Rogério, fazer a primeira pergunta aí, e a gente vai seguir o nosso cronograma aqui. A primeira pessoa que vai responder essa pergunta agora, nessa primeira rodada, é a Cris. Então, a Cris, depois a Joyce, depois o Zezinho, seguindo essa sequência, e nós vamos, assim... E eu e o Rogério sempre dá pitaco em todas as respostas. Então, você vai responder, nós vamos dar um pitaco, e a gente vai construindo juntos. O nosso programa funciona assim, é melhor dois do que um, e a gente vai dando as nossas contribuições, mas vocês são os nossos entrevistados de hoje. Então, com você, Rogério, vamos fazer a primeira pergunta aí. Não, legal, Cacá. Primeiro que a gente fala que nós queremos uma cidade economicamente próspera, né? Então, queremos a cidade economicamente próspera, o nosso eixo é economia local, dinâmica, criativa e sustentável. A pergunta, então, na lata aqui já é essa, viu, Cris? O que entendemos por economia local, criativa e sustentável? Fala para a gente aí. Então, Rogério, quando a gente pensa em cidade sustentável, a gente tem que olhar para todos os recursos naturais que a própria cidade nos oferece. Hoje a gente vive numa contagem, num Brasil, um mundo praticamente todo capitalista, onde a riqueza, cada um por si, cada um na sua briga ali, lutando da forma que acha que deve, sem preocupar com o meio ambiente, sem preocupar em poupar os recursos naturais que aquele lugar oferece, sem preocupação nenhuma com o próximo, né? Essa gestão vertical, eu e vou embora, né? E quando a gente pensa em cidade sustentável, já não é mais essa política capitalista, onde a riqueza vai falar mais alto, mas a gente, então, agora vai pensar também de aspecto maior, abrangendo lá na ponta o pessoal de uma classe, às vezes um pouco nem vista, nem percebida na cidade, mas ali você vai encontrar cultura, ali você vai encontrar naquelas pessoas tradições que possam gerar algo. Então, aí você vai começar a fazer conexões de uma turma da cultura com a turma da arte, que essa turma está em um bairro, outra está em outra, e a cidade sustentável vem e promove, traz incentivos para esses grupos de pessoas, para mostrar para elas que existe um caminho e que elas podem, juntas, mover algo que vai gerar renda para elas, que vai gerar emprego. Então, o papel do município na cidade sustentável é canalizar isso, fazer essa engrenagem funcionar,
com políticas de incentivo, com gestão que vai mostrar a solução para essas ideias, né, que são ideias criativas, as boas ideias, e às vezes falta incentivo. Então, existe muito boa ideia, mas não existe condição. É o município, então, começar a dar condição para essas pessoas, políticas de incentivo, para que elas consigam se mover e se sustentar, né? Criar essa rede de sustentabilidade, observando o que nós temos dentro da cidade. Tem muita coisa para ser vista, né? Quando você fala assim, mas aonde que está a criatividade disso, daquilo? Quando você vai buscar, você acha muita coisa. Tem muita coisa aí parada, esquecida, pessoas que não estão sendo vistas, notadas, e tem talentos escondidos. E quando a cidade começa a gerir isso, começa a ver isso, a perceber isso, e fazer essa engrenagem funcionar, começam-se a organizar aí cooperativas, né? Muita coisa no sentido de fazer acontecer algo que está ali na mão, às vezes falta, né, só um incentivo mesmo por parte da gestão da cidade. Então, a proposta de cidade sustentável passa por isso, né? Passa por esse eixo aí, pegar a criatividade, o empreendedorismo das pessoas, aquilo que elas sabem fazer e colocar isso à disposição da cidade com incentivo do prefeito, né? A prefeitura da cidade começar a mobilizar isso. Agora, tem um fundo muito importante, uma conotação, uma observação da cidade sustentável, que é tudo que a gente vai fazer, nós temos que ter um eixo que nos comanda. Por exemplo, para onde que nós queremos chegar? A qual cidade que nós queremos ter? Qual cidade que nós queremos deixar para as nossas gerações? Nós vamos deixar essa cidade aí destruída, poluída, ou nós vamos fazer acontecer toda essa mobilidade, pensando em aproveitar os recursos naturais, mas sem esgotar, preservando o meio ambiente, acabando com o nível de poluição, diminuindo esse nível de poluição o máximo possível, começar a adquirir produtos, coisas que foram fabricadas, foram confeccionadas, mas também de forma sustentável, né? Começar a dar uma visão para a cidade de que é possível a gente ter uma vida de qualidade, uma qualidade de vida aqui dentro de Contagem, mas de forma preservativa, preservando o meio ambiente, preservando todos os recursos naturais da cidade. Assim, eu estou apaixonada de ver o tanto que é rico e o tanto que está sendo mal gerido tudo que nós temos, né? Então, achei muito interessante pensar de forma diferente e ver que nós temos muita coisa a fazer na cidade. E aí eu olho assim para duas pautas que eu tenho como pré-candidata a vereadora, que eu falei esses dias, sobre uma creche em horário integral, mas ali essa creche ela pode ser sustentável, ela pode ter ali uma captação de água de chuva para poder fazer toda a manutenção, a limpeza ali com a água da chuva recolhida ali mesmo nessa creche, pode ter a hortinha da creche, a gente pode ter uma creche em horário integral sustentável, ela mesma vai produzir ali seus legumes, suas verduras, ali mesmo no seu espaço. Outra pauta que eu trabalho muito, que está muito assim no meu coração, é uma casa de passagem para as lupeantes de Contagem, que é um público que não tem assistência nenhuma, e elas não têm sustentabilidade, elas não conseguem aproveitar e também não são absorvidas pelo mercado de trabalho, porque elas têm limitações, mas dá para ser sustentável dentro dessa casa de passagem, que é uma pauta minha. Dá para aprender ali um crochê, um tricô, um bordado, sabe? E começar a gerar rendas. Então, tudo que a gente... Hoje eu consegui olhar assim, para as pautas, para as bandeiras que eu carrego e colocá-las dentro do padrão de uma cidade sustentável, porque tudo é criatividade, é pegar essa criatividade e os recursos naturais que nós temos e gerir isso. É esse o conceito assim, que eu absorvi dessa gestão que nós queremos fazer. Então, dentro do que você falou, Cris, só para passando para a Joyce já para poder falar, uma das coisas que você falou que eu acho muito importante é quando a gente começa a entender que a sustentabilidade ela não está ligada apenas aos aspectos ambientais, né? A gente olhar para a cidade com uma visão sustentável, eu acho que o primeiro elemento que a gente vai descobrir numa cidade, quando a gente olha
de uma cosmovisão da sustentabilidade, é que nós vamos entender que toda pessoa que trabalha, que produz, ela produz ou ela deveria produzir a partir da sua vocação, da sua missão, daquilo que realmente ela nasceu para fazer. E poucas são as cidades que fomentam o que a cidade tem de melhor. O que a cidade tem de melhor não é a sua infraestrutura, são as pessoas, né? As pessoas, elas são assim a maior riqueza de uma cidade. Tira as pessoas da cidade, acabou a cidade. A cidade só é cidade porque as pessoas estão ali. Então, a partir do momento que a gente olha para as pessoas e potencializa o que as pessoas amam fazer, aí nós já partimos do princípio que nós estamos preservando uma economia que parte da criatividade da pessoa que está morando naquela cidade. O que ela vai produzir? O que ela vai produzir e como isso vai entrar na dinâmica do coletivo é um assunto para a gente tratar daqui a pouquinho, na próxima pergunta. Mas é muito importante a gente entender que nós temos hoje na nossa cidade as pessoas, que é o elemento, que é a coisa mais importante para termos uma cidade sustentável. E quando nós olhamos para as pessoas apenas como mão de obra, apenas como de uma visão utilitarista, nós desgastamos essa matéria-prima. Por exemplo, como eu vi um vídeo hoje, né? Você pega que o minério de ferro, o petróleo, ele é um recurso, mas ele é finito, né? Como é que você pode explorar um recurso que é infinito? É o ser humano. Por causa da sua criatividade, sua capacidade de produzir, sua capacidade de inovar, sua capacidade de fazer. E se a gente cria um ecossistema valorizando isso que as pessoas carregam, que tem a ver com a sua vocação, tem a ver com quem elas são, isso nunca acaba. Isso é um recurso infinito. Então eu queria assim... Cacá, sim. Cacá, e só porque é tão vivo isso que você está falando, que haja vista o tempo da pandemia que nós estamos vivendo. Olha a capacidade do ser humano de se reinventar, né? De repente todo mundo... Nós estamos agora numa live aqui por causa disso, porque criou-se um jeito de comunicar diferente, uma forma onde a gente precisa agora debater as questões. Nós estamos no tempo já de pré-campanhas eleitorais, as pessoas se reinventando, fazendo comidas para vender, todo mundo dando os seus pulos, né? O ser humano, ele realmente tem essa capacidade inesgotável de gerir ideias, de pensar as coisas, de pensar como fazer. Então, um modelo de gestão, de olhar para a cidade, você falou, a sustentabilidade, não só na questão do meio ambiente, é o quanto que o ser humano ele é capaz de construir, reconstruir, repensar. Nós estamos aqui, ó, ouvi a Cris falar que está apaixonada pela proposta, ouvi a Joyce falar, o Zezinho, porque realmente você olhar para o que está aí, você falou de modelo verticalizado, tudo isso, e falar, não, a gente precisa repensar essa história, tem que refazer, reconstruir tudo isso. E o ser humano tem essa velocidade, é inesgotável a capacidade, é infinito mesmo. Os outros recursos, eles podem ser finitos, né? Mas a nossa capacidade de reconstrução, de recomeçar, e é disso que nós estamos falando aqui, né? O que entendemos por economia local, criativa e sustentável. O quanto o povo de uma cidade, de um lugar, que se sente participante dessa construção, que sente que ele não é apenas visto, nós falou, como mão de obra, para ser explorado, para ser usado, mas ele se sente pertencente a esse lugar, ele constrói, por criatividade, ele constrói coisas e ideias que realmente transformam onde ele vive, aquele lugar onde ele está. E, basicamente, eu tenho conversado bastante com o Zezinho, ele vai falar daqui a pouco, mas o quanto que essa economia local, né, ela é importante a partir do sujeito que se sente verdadeiramente valorizado e participante da construção das políticas públicas da sua cidade. Joyce, é com você agora. Pois bom, eu só tenho que complementar, né? Tudo que vocês falaram justamente é economia criativa,
Já se fala em economia abundante, né, que é um passo à frente ainda da economia criativa, que é justamente isso, é você pensar a cidade numa forma de como construí-la, né, junto com a população, com a comunidade local, que é muito mais do que só economia propriamente dita, ou seja, é o comprar ou vender, né, movimentar o dinheiro, mas é a riqueza que existe cultural, toda a diversidade que existe também, a identidade, né, da cidade. Eu vejo uma necessidade muito grande de Contagem resgatar qual é a identidade dela, né? Nós somos região metropolitana de Belo Horizonte, mas nós somos uma cidade. O que a gente tem, né? Quando eu penso na cidade de Contagem, o que me vem à mente, né? É isso que cada um que está aqui tem que resgatar, tem que pensar, puxa, é o lugar onde eu jogo bola com meus filhos, é o lugar onde cada bairro tem uma praça, né? Então, e a gente poder realmente trazer isso para dentro da política. E é interessante que quando eu penso nisso, de uma forma de dentro para fora mesmo, ou seja, pensando na cidade, eu consigo ver já alguns exemplos da economia abundante, já vou chamar do novo nome, ela se movimentando, como você disse, né? Sustentável a natureza em si, ela cria mecanismos, ela cria caminhos, né? E é interessante isso, fluir disso na sociedade. As pessoas, elas, eu falo muito isso, eu tenho batido muito nessa tecla, elas têm se sentido desacreditadas com a política porque sempre se manteve aquele mesmo mecanismo de que a política não vai trabalhar para mim, né? Ela deveria trabalhar para aquelas pessoas de forma, né, equidade, que aí é um outro caminho também, eu não vou fugir ao tema, mas ela deveria criar condições para que eu tenha de igual para igual com aquelas pessoas que fazem parte da sociedade comigo. Como ela sente que a política não vai trabalhar para ela, ela cria os mecanismos. E aí vem o empreendedorismo, que eu acho surpreendente, porque empreender, né, você pode empreender na vida, não só empreendendo, formando uma empresa, mas quantas donas de casa criam renda, a Cris falou de cooperativas, ONGs, toda essa estrutura da sociedade, da cidade, ou seja, as ONGs, é justamente onde a prefeitura não está entrando, onde a política não está entrando, onde não tem política pública estruturada. E aí vamos pensar na cidade de Contagem. Cidade de Contagem tem coleta seletiva. Mas, puxa vida, será que funciona? Será que é estruturado? Será que realmente tem um aproveitamento? Quando eu me deparo que não. Então, do que adianta a gente fazer uma coleta se a gente não tem a distribuição, se a gente não pensou, se a gente não planejou? Não adianta fazer só por fazer, ou falar que está fazendo. A comunidade, ela vai saber, ela vai sentir na pele que não está sendo feito, que é só mesmo para cumprir tabela, e ninguém tem mais paciência para isso, né? E aí, como é a forma de fazer isso de forma sustentável, participativa? É chamar realmente as pessoas para poder saber o que elas estão fazendo. É escutar o Carlinhos, que faz a coleta de entulho, de casa em casa. O Carlinhos é uma pessoa real, eu conheço, ele vem, e ele é credenciado da prefeitura, e ele faz o papelzinho dele lá, né, com a carrocinha dele, lá com todo o orgulho que ele tem no coração, ele faz isso, mas ele acredita que o mecanismo está funcionando, e muitas vezes não está. Puxa, por que a gente não faz isso de uma forma criativa? Chama essas pessoas. E aí tem o padeiro móvel, que surgiu agora, recente, com a pandemia, porque viu que algumas pessoas que estavam capacitadas de se locomover, por exemplo, eu, que sou mãe, né? Puxa, ligo para ele e falo, 3 horas da tarde é o horário da entrega. Isso é economia criativa. Então, as pessoas estão se movimentando. Agora, como que é o olhar, né, da política com relação a isso, né? Se a gente convidar as pessoas a participar, a gente vai se surpreender quanto é rico, né, o que a gente tem. E aí é trabalhar esses elementos. A gente tem o SEASA, que é uma força ativa nossa aqui, né? A gente poderia estar trabalhando numa tomada de decisão junto com empresários, em parceria, né? Ir para a mesa, conversar, negociar, e é uma cadeia gigantesca, né? E será que a gente está fazendo isso? Né? Aí fica a pergunta. E muitos outros, eu posso falar aí muitas outros elementos e outras alternativas que a gente tem para poder começar a girar essa engrenagem da economia criativa. E a gente tem elementos para começar. É isso. Muito bom, muito bom, Joyce, muito bom mesmo.
Quer falar alguma coisa, Rogério, no intervalo aqui da Joyce para o Zezinho? Não. Tocamos a bola. Zezinho. Zezinho, com você. O que nós entendemos, Zezinho, por economia, o que nós entendemos por economia local, criativa e sustentável? Olha, começamos bem aí com as meninas nossas aí, deu um show, estou feliz de ouvi-las. Mas a gente aproximar o comerciante do fabricante é um grande passo, entendeu, Rogério? Se nós não aproximar o comerciante do fabricante, a gente não consegue fazer sustentabilidade, entendeu? A gente precisa fazer isso. O fabricante é o sofredor, é o sujeito que ele anda sempre na dificuldade, que ele não consegue vender o produto dele dentro da cidade dele. E a gente tem que conscientizar o pessoal que a gente tem que consumir os nossos produtos, consumir as nossas marcas. Tudo que vem de fora a gente absorve com uma facilidade tremenda. Mas o que é daqui de dentro a gente pouco valoriza, entendeu? E isso é muito difícil, entendeu? Isso põe a gente numa situação de não consumir os nossos produtos. Quando você não consome os seus produtos, você não consegue dar mais emprego. Acho que a partir do momento que a gente fabricar uma camisa, aí não está nosso prefeito aí com essa camisa bonita, quem dera essa camisa fosse fabricada aqui em Contagem e vendida aqui no shopping de Contagem, entendeu? Essa é uma ideia que eu quero passar, entendeu, meu prefeito? É uma ideia que eu quero passar e que a gente precisa ter. Eu olhando isso hoje, você me mandou lá os links lá, eu dei uma olhada e percebi bem o que é isso, entendeu? O que você é fabricar e consumir os seus produtos. Entendeu? Isso é uma linha muito forte, e essa está muito forte, é uma das cidades que são mais fortes. Eu falei com vocês agora há pouco, até no início aí, de Gravatal, entendeu? Tem 2 shoppings, uma cidade de 4 mil habitantes, entendeu? E eles só consomem a marca deles. Lá não tem fast food de fora, não. Lá tudo é deles, o hambúrguer é deles, tudo é deles, entendeu? A roupa é deles, e a gente sai daqui para comprar lá. Você chega lá, dá no horário de shopping, tá o Minas Gerais inteiro, São Paulo inteiro lá comprando, entendeu? Então, é uma cidade ricaça, é uma cidade o quê? Sustentável, entendeu? Gravatal é uma cidade térmica, entendeu? Para você entrar numa piscina daquela térmica lá, você só entra se você for convidado de alguém e você tem que estar com essa pessoa, senão você não entra, né? Isso tudo é a pessoa zelar pela cidade, entendeu? É a pessoa ter amor pela cidade, pelas coisas da cidade. O que começa hoje, nós temos discutido, provando que a gente conhece a cidade, que a gente quer uma cidade diferente, a gente quer um novo modelo de governo, entendeu? A gente quer que a nossa cidade não seja faraônica, aquela cidade que está sempre tentando fazer alguma coisa diferente, mas não sabe o que fazer. Por quê? Não debateu, não discutiu. É isso que a gente está fazendo, é discutir. Entendeu, Cacá, Rogério? Entendeu? Essa é a situação. Tá aí a minha palavra. Deixa eu ler um texto aqui, Rogério, que eu gostei muito de um curso que eu estou fazendo, que fala o seguinte: olha que legal, ô Zezinho. Não é suficiente alguém poder dizer: eu trabalho, tenho o meu comércio, defino o meu ritmo. Isso não é suficiente, não é sustentável, porque é preciso pensar sobre se isso é bom e proveitoso para a comunidade e se pode servir para o nosso próximo. Então, o mecanismo econômico que ele é sustentável, ele não é aquele que fala assim: eu estou ganhando dinheiro, minha loja está bombando, eu sou o empresário mais rico da cidade e o meu amigo do lado está quebrado e nada do que eu faço serve para movimentar o que ele faz. Não existe um ecossistema, não existe um corpo econômico criativo funcionando dentro de um ecossistema correto que gere prosperidade para aquela cidade. Então, a gente falou um pouquinho agora no programa da Joyce que a linha política que se utiliza hoje é que o homem é o lobo do homem. É que o homem está tentando comer o outro homem vivo. Economicamente falando também, o que a gente percebe é um querendo derrubar o outro para poder ter aquele lugar, economicamente falando, de vantagens, né? Agora,
quando nós sairmos, o que é uma economia criativa, sustentável, dinâmica? É quando a gente sair de um lugar onde nós pensamos que o homem é o lobo do homem e passamos a pensar de que forma um homem pode servir ao outro homem, como o meu negócio, ele pode fazer parte de um ecossistema de outros negócios em que um negócio está cooperando diretamente com outro negócio e vai criando ali um ecossistema, um corpo, né, de uma economia local, criativa, sustentável, enfim. E ela é esse termo que a Joyce utilizou aí, que é economia... Como é que é, Joyce? Você usou? Abundante. 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 Porque essa abundância econômica, ela vem justamente da sinergia das competências e dos produtos que são produzidos e são compartilhados. Você sai da lógica predatória, né? Você sai da lógica de só vantagens e você passa a fazer parte de uma lógica de contribuir, de somar, de trazer, né, um movimento, que é o que aconteceu nessa cidade de Gravatal, e que o Zezinho falou, que ela não só gerou riqueza para a economia local, como ela atraiu, né, o comércio de outros locais, como São Paulo e vários outros estados que visitam aquela cidade, porque eles acertaram na mão, eles acreditaram neles. Como a Joyce falou, quando você pensa em Contagem, há um tempo atrás era uma cidade industrial, né? Nós perdemos muito, nós temos grandes indústrias ainda na nossa cidade, mas nós deixamos de ser uma cidade industrial. Nós temos o comércio, nós temos várias outras coisas acontecendo agora e nós temos que repensar, economicamente falando, a cidade de Contagem, o que ela vai ser no futuro ainda, que é uma identidade que ainda não foi definida, que ainda está em processo, né, de processamento, né, de gestação. Então, Rogério, vamos para a próxima pergunta aí para a gente continuar a nossa caminhada. Vamos lá. Vamos sim. Tem pano para manga, né? Vamos lá. Como podemos criar as condições para uma economia local dinâmica e criativa que garanta o desenvolvimento e a geração de empregos sem prejudicar o ambiente? Vamos ouvir aí. Quem vai falar primeiro aqui é o Zezinho? Zezinho. Pode abrir o áudio aí, Zezinho, olha. Ok. Olha, é uma visão assim rica e não é tão fácil de fazer, mas ao mesmo tempo, quando você tem um governante que tem a mentalidade voltada para isso, a gente consegue fazer. A comunicação no comércio, é melhorar a comunicação em si entre os comerciantes, em todas as áreas, entendeu? É discutir a sua área comercial, é ver como vai andar isso, entendeu? É como que a gente vai fazer para vender aquilo que o Cacá falou aí agora. Tem muita gente assim, não, eu estando vendendo bem, entendeu? Eu quero que o meu vizinho ali se enterre o mais rápido possível. Isso não é economia sustentável, entendeu? E a economia sustentável é pensar no bem geral, no bem de todos, no bem das pessoas, entendeu? Você pensa, por exemplo, hoje se a gente tivesse aqui várias fábricas em Nova Contagem de roupa, entendeu? A pessoa não precisasse pegar um ônibus, não precisasse sair de lá para vir para cá, e se tivesse a reciprocidade aqui de chegar no shopping aqui e vender com facilidade, tivesse uma orientação para o shopping comprar, tivesse uma ligação entre prefeitura e os fabricantes e o shopping, entendeu? A coisa fluía bem melhor, entendeu? Então, é nesse caminho aí que eu estou pensando, entendeu? É que a gente, com esse sistema de sustentabilidade, a gente vai atingir a todos, entendeu? Quando para assim, a minha cabeça voa longe, entendeu? Vou pensando longe, aonde pode chegar, onde a gente pode alcançar o povo no geral, entendeu? E pôr o povo para participar, entendeu? Aí é que a gente vai conseguir alguma Zezinho, deixa eu te provocar uma coisa que eu sei que você... Deixa eu pegar um pedacinho do seu tempo para te provocar numa situação. Você falou comigo de uma... Por exemplo, você é do meio... Você trabalha com festas, você é da família Bittencourt, sua irmã, ela está uma vida promovendo ambientes para grandes eventos da cidade de Contagem. Você
tem uma empresa que trabalha aí contratando garçons, fazendo grandes eventos, locando. E você falou uma coisa, Cacá, Contagem não tem uma rua, um lugar em que tem uma boa churrascaria, tem um bom bar, um ambiente em que um cooperaria com o outro, com entretenimento, um lugar de qualidade. Como, por exemplo, a gente olha hoje lá para Nova Lima, ali para os 6 pistas ali, você vê ali que ali eles criaram um ambiente ali para o entretenimento. A Avenida Guarapari, a gente tinha falado disso. A Avenida Exato. Guarapari, a minha pergunta é tipo tinha assim, falado disso. Isso é um Entendeu? tipo de economia. A gente precisa disso aqui em Contagem. A gente precisa disso aqui em Contagem. A gente não tem um lugar de bons restaurantes. Quando você chega, uma pessoa de fora, uma visita de fora, vem meu pessoal de Santa Catarina, infelizmente tem que levar isso para Belo Horizonte. Aqui não tem uma churrascaria de primeira, aqui não tem uma área de bares e restaurantes, cinema e tal. Às vezes minha concunhada até fala, Zezinho, poxa, mas aqui não tem um lugar só de lazer, de entretenimento aqui em Contagem. Eu falo, não, tem, mas é mais difícil de ir, então eu prefiro a gente ir lá para a cidade. Às vezes eu levo lá para Nova Lima, às vezes a gente leva lá para a Avenida Guarapari, entendeu? Às vezes leva ali para Pampulha, para o Planalto ali, entendeu? Aí a gente vai disfarçando e tal, mas cadê Contagem? Eu queria ver Contagem, entendeu? O pessoal que é de cidade sustentável é rápido mexer com eles. Eles especula mesmo e quer saber, entendeu? E eu tenho o maior sonho da gente construir essa rua aqui em Contagem, com cinema, teatro, bares e restaurantes, e muitos donos de restaurantes têm esse sonho, né? Eu tive conversando há pouco com o Silvinho, com o Alemão, eles falam, Zezinho, se nós criamos essa rua aqui, Contagem ia virar outra, entendeu? Fala para o Cacá para falar disso para a gente e tal. Falei, não, pode deixar que eu vou falar. Isso é uma coisa que está no meu coração, eu já discuti isso com você. Igual eu te falei, a gente fica tão empolgado com o tema que a gente esquece desses detalhes, e foi bom você lembrar disso. Entendeu? Ótimo, Zezinho. Quem que é o próximo aí, Rogério? Cris Noivas. Oi. Então, para a gente começar a movimentar essa ideia, essa nova visão de sair dessa condição de cidade vertical para uma cidade horizontal, onde a gente consegue envolver e trazer uma cooperação entre todas as comunidades, né? Que é uma grande cidade de Contagem, mas nós temos vários bairros, cada bairro é uma mini cidade. Como interagir esses bairros entre si e juntar as forças de um com o outro para que algo novo aconteça, algo criativo. Então, assim, achar essas diretrizes, ter um incentivo por parte, um incentivo público, né? Uma política pública que incentive isso, definir esses eixos economicamente falando, como que eles vão caminhar, como que vai ser esse sistema, né? Deixando de lado a competição e entrando um sistema organizado de cooperação. Todo mundo cooperar com aquilo que pode para que algo novo aconteça e que ela seja sustentável, que venha gerar novas oportunidades. Então, esse sistema organizado, quando a gente consegue organizar um eixo de uma cidade sustentável, e aqui a gente está falando do eixo econômico dessa cidade, né, que pode parecer uma viagem, uma utopia, mas não é. Na verdade, existem caminhos e a gente tem como fazer isso. Mudar a visão, trazer o povo, né? Tem que mudar a mentalidade hoje da nossa população e engajar isso na nossa população para a gente começar a colocar Contagem nessa ponta de cidade sustentável. Então, trazendo esse entendimento para a população e as pessoas entendendo, a gente consegue, com uma diretriz e com apoio de política pública, trazer algo novo para a cidade. A gente apoiar os empregos locais, dar oportunidade aos jovens, mas de uma forma que eles trabalhem de forma decente, sem ser explorados, né? Acabar com a exploração infantil, acabar com essa escassez que existem aí,
dentro de bairros aí da periferia de Contagem, mas ali dentro nós temos pessoas, as pessoas é que movem as coisas, são as pessoas é que têm ali dentro e carregam dentro deles os valores, os conhecimentos, e tem algo para ser empreendido ali através daquela pessoa, mas falta incentivo, falta oportunidade. Então, a cidade sustentável, ela vem trazendo isso, né? Abrindo para as pessoas oportunidades de elas mostrarem aquilo que elas criaram e aquilo que elas querem colocar como fonte de trabalho, gerar um negócio a partir daquela nova ideia. Então, aí começa a ideia de cooperativas, né? Todo mundo que sabe trabalhar naquele sentido, com aquela ideia, e começar a gerar ali sustentabilidade para todo mundo que se envolver nessa cooperativa. A cidade criativa, ela gera laços culturais também, né? Você traz a cultura de um, a cultura de outro, e gera algo novo a partir dessas tradições, dessas culturas que cada um carrega. Mas precisa de alguém dirigir isso, né? Dar uma diretriz, dar um norte para tudo que a gente vê. A gente viu aqui ontem os meninos do rap gravando aí ontem, participando aí de uma live ontem. Você vê que eles carregam valores, eles carregam os ideais deles, mas faltam oportunidade, eles ficam marginalizados. É parar de marginalizar e dar potencial para essas pessoas, né? Gerando algo novo, gerando oportunidades. Então, quando a gente traz a cidade para esse patamar de sustentabilidade, achamos o caminho ou apontamos esse caminho e cooperamos como gestores da cidade para que tudo venha acontecer. Então, precisa de uma gestão pública que incentive caminhar dessa forma. Não, olha o que você tem aí guardado com você, vamos pôr isso para fora, vamos fazer isso acontecer, achar esses valores, essas pessoas e dar incentivos e cooperar para que elas possam se movimentar de forma sustentável, né? E aí a gente começa a mudar uma realidade de uma cidade, uma realidade econômica, um poder aquisitivo da pessoa muda, a qualidade de vida da pessoa muda, né? E sempre com um olhar de não deixar agredir nada, não consumirmos tudo que está aí à nossa disposição e acabar com tudo, né? Gerir sem matar a fonte, né? Se sustentar do que nós temos, da nossa capacidade criativa e dos recursos naturais da cidade, mas preservando, porque nós temos gerações após nós temos que pensar qual a cidade que nós queremos para nós, agora já, e a que nós queremos desenhar e desenvolver para as próximas gerações. A cidade sustentável abre um leque assim, muito grande de falar assim, ela não é sustentável para hoje, ela vai ser para amanhã, ela vai ser para depois, ela vai ser para 3 gerações após mim, ela vai ser eterna, porque as pessoas vão aprender a se movimentar dessa forma. Então, é uma metanoia, né? Começa em nós mesmos começar a pensar de forma nova, diferente, e começar a colocar isso para fora e fazer as pessoas entender realmente o que é uma cidade sustentável. Olha, Contagem é rica, Contagem tem muito recurso natural, e Contagem tem muita gente talentosa, tem muito talento escondido. Então, nós, como gestores, com uma gestão pública que pensa dessa forma, vai mudar a realidade da cidade. Pode não mudar no primeiro momento, no primeiro estalar dos dedos, mas a gente pode ir achando os eixos que já estão ali, só falta um empurrãozinho e começar a movimentar por eixos, né? Vamos começar pelo eixo cultural, vamos começar pelo eixo, né? Até a gente conseguir mover a economia de uma cidade, a gente vai começando a movimentar outros eixos, e isso vai se integrar de tal forma que, economicamente falando, vai começar a fluir naturalmente. Eu começo a ver dessa forma. Não sei se eu estou, assim, errada, mas eu acho que começar pegar os valores, as culturas das pessoas, as ideias das pessoas, e dar oportunidade, dar incentivo e fazer algo acontecer, nós já estamos trabalhando de forma de mover a economia de um lugar. Começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você assusta, a economia do lugar mudou, né? Até o turismo da cidade, que não tem um turismo aqui na cidade, a gente pode construir aqui algo para Contagem, até a nível de turismo. Ninguém trabalhou nisso ainda e tem possibilidade para isso. A cidade sustentável, ela
ela pode fazer isso sem agredir o meio ambiente, preservando o ar que nós respiramos, com menos gás carbônico, né? Com a taxa de poluição assim, bem baixa. A gente pode reorganizar isso tudo. É só começar a movimentar as pedras, que são pessoas, seres vivos, pedras vivas, somos nós. Nós é que vamos fazer a diferença. É isso. Muito bom, Cris. Muito bom mesmo. Sua resposta foi excelente. Eu gostei toda a construção que você fez. E um ponto que você colocou é um ponto que mexe muito comigo. Só para vocês terem uma noção, não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil, o crime organizado, o tráfico de drogas, ele movimenta mais dinheiro do que o PIB da Argentina. É uma nação dentro de uma outra nação. Então, você imagina que essa economia marginalizada, quantos jovens hoje são aliciados, são contratados, fazem do tráfico de drogas o seu ganha-pão, que leva, que paga suas contas, que leva comida para dentro da sua casa. Então, imagina, e isso vai gerar uma economia paralela, e vai gerar violência. Isso tem várias outras implicações que acontecem. Ontem a gente escutou um jovem poeta, ele se denominou profissional do rap, que ele tem isso como a profissão dele, né? E ontem eles fizeram aqui, eles pediram assim uma licença no meio da nossa live, divulgar a marca, porque eles falaram assim: nós queremos empreender. Nós somos poetas, nós compomos canções, nós desenhamos a nossa marca, nós temos o nosso estilo, a gente quer vender o nosso produto, a gente quer abrir a nossa empresa, nós queremos contratar pessoas, enfim, e como a Cris falou, existe incentivo para essas pessoas. O que existe muitas vezes, muitas e muitas vezes, eu falo infelizmente, é só repressão, porque é da periferia, porque está com uma aparência, muitas vezes, que não é a aparência daquele que é da Zona Sul, enfim, e muitas vezes são oprimidos, não têm oportunidade, não têm um financiamento, não têm um incentivo. E, infelizmente, muitos desses que têm essas iniciativas não conseguem concluir esses sonhos, né, Cris? E conseguir fazer, de fato, com que aquela empresa viabilize e se torne uma grande oportunidade para muitos, entendeu? Então, é muito legal. Cris, a sua resposta foi muito boa. Eu vou tocar a bola agora para nossa amiga Joyce, para a gente dar continuidade ao nosso debate aqui. Ok, bom. O que a Cris já resumiu muito bem, né, Cris? Assim, concordo em cada palavrinha que ela colocou aqui, em cada item também. Quando a gente, mais uma vez, como ela disse, parece utópico, né? Mas não é. Isso é fazer gestão. Isso já existe. A gente já tem exemplos, inclusive, né, quando a gente fala em cidades sustentáveis, de cidades que fazem esse tipo de gestão. E só tem uma questão: dá trabalho. O ponto é quantas cidades, né, estão dispostas a assinar acordos como esse, porque, de fato, vão ter que trabalhar, vão ter que desdobrar uma série de ações aí internas. Esse é o ponto, né? E para se trabalhar, aí respondendo até um pouquinho do que a Cris falou, e aí eu quero aproveitar, né, dar liberdade aí, Cris, de complementar, a forma de fazer isso dar certo é fazer com que cada eixo se converse. Então, por exemplo, se eu, de repente, vou botar como causa minha o eixo economia criativa e vou colocar tudo o que eu aprendi na minha bagagem, trabalhando na iniciativa privada, e trazer isso para a iniciativa pública, eu vou ter que conversar com os meus pares, do ponto de vista de gestão pública mesmo, em que ponto, né, esse eixo de economia criativa, ou economia abundante, que eu já vou usar essa nova nomenclatura, conversa com os outros eixos, ou seja, como que eu vou fazer isso? Eu estou pensando numa iniciativa de chamar todos os comerciantes, que o Zezinho colocou isso muito bem lá, né, acho que me fugiu o nome aí da rua, mas enfim, igual a gente tem aqui a Avenida Pio XII, que também é uma avenida
que tem todo esse aspecto de formar ali uma série de comércios cadenciados. Mas o que acontece? Isso vai mudar um pouquinho a realidade do comerciante que não aprendeu a fazer isso. Isso é empreender. Ele entende, né, que ele tem que abrir empresa, registrar e fazer do modo convencional. Mas a partir do momento que a política pública ela cria essas condições para dizer para ele, olha, não, vamos pensar aqui, ó, e ensina para ele, porque isso vai ser uma forma educativa, inclusive, que ele pode, sim, trabalhar de forma cadenciada e que isso traz muito mais resultado para o negócio dele, porque ele vai fazer isso de forma colaborativa, isso as organizações já fazem assim. As grandes corporações, elas resistem anos e anos a fio, porque elas agem em rede, elas agem corporativamente. Muitas vezes, empresas que são, inclusive, concorrentes, elas sentam muitas vezes numa tomada de decisão junto a governo, né, fazendo lobbies, porque elas têm poder para isso, e elas tratam ali um mercado para elas. Por que o comerciante ele não faz isso? Porque ele não aprendeu, ele não teve a oportunidade de fazer porque ele é pequeno, a iniciativa pública, né, política, não faz por ele e não cria essas condições. Mas a partir do momento que você repensa a cidade, você convida esse comerciante, coloca, senta, entende como que é a realidade dele, mostra para ele que ele pode tornar o negócio dele muito mais rentável, a gente está falando de rentabilidade, né, e sustentável. Se ele se associar na esfera com outros negócios também, que não precisam concorrer entre si, eles vão se colaborar, é até uma condição inteligente de pensar, né? Ele vai falar, claro que sim. E aí a gente sai do patamar utópico para um patamar possível e também viável, e até inteligente do ponto de vista, né? Peraí, se eu vou competir e eu não vou conseguir ter a mesma rentabilidade, por que não sou mais esforço? Porque isso é uma visão muito mais acessível, né? A gente está falando de sinergia econômica. Então, a gente tem uma série de ingredientes que são iniciativas, muitas vezes, que ativos do planejamento estratégico e está na iniciativa privada, que a gente pode utilizar na gestão pública e que está fundamentado nos parâmetros da cidade sustentável. Mas, volto a dizer, vai dar trabalho. E quantos desses prefeitos e quantas dessas prefeituras estão dispostas a realmente mostrar, né, apresentar para as pessoas esse tipo de programa? São poucos, tanto que a gente pode aí listar quem foram, né, as pessoas que listaram e que assinaram esses acordos. Volto a falar novamente. Então, aí fica esse desafio para a gente, né, da gente poder começar a mostrar para as pessoas que isso existe e que a gente está aqui disposto a trabalhar, porque a gente já trabalha muito, a gente já trabalha, cada um aí no seu protagonismo, já desenvolve trabalhos sociais, né, do terceiro setor. O que vai mudar? O que vai mudar é que agora a gente tem um braço a mais, uma via, um movimento a mais para poder fazer isso que faltava. É isso, né? Muito bem, Joyce. Tem uma... Quer falar, Crisoca? Eu queria só... Eu escrevi uma definição desse eixo da cidade sustentável, que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é a soma de tudo que a Joyce falou, do que eu falei, da visão do Zezinho para essa cidade sustentável. Eu consegui gerar um conceito que resume isso. Cidade criativa e sustentável, ela gera laços culturais, gera conexões, processos colaborativos, e a grande chave para levar uma cidade comum para um patamar de cidade sustentável é achar o caminho dessa cooperação entre as partes, entre os eixos. Isso é garimpar soluções. Nós temos que achar soluções dentro dos eixos. Nós temos que garimpar isso. Aí a gente vai tirar a cidade do patamar de uma cidade qualquer que não preocupa com nada e que não tem uma sustentabilidade, e levá-la para o patamar de cidade sustentável. É isso. Eu dou um pitaco nesse da Joyce aí também, que eu adorei. Viu? Ô, Zezinho, o seu vídeo, ele tá fechado. Abre o seu vídeo pra gente aí. Abriu. O vídeo, você fechou o seu vídeo.
Enquanto você vai abrindo seu vídeo, aí, Zezinho, nós voltamos a ver você agora de novo. Nós estamos com saudade já. Não, calma aí, Cacá. Pode falar. Deixa eu falar sobre a Joyce. Não esqueça do que eu vou falar. Pode Você vai falar. demais aí. Pode falar. Olha, o que a Joyce falou sobre unidade, isso é fundamental, entendeu? É isso que eu penso. Nós não tem que depender de Betim ou de Ribeirão das Neves, ou não sei aonde. Nós vamos fazer o nosso trabalho, entendeu? Nós vamos fazer aqui o nosso sistema sustentável aqui dentro da nossa cidade, viu, Joyce? Você falou muito bem, a unidade é fundamental. A gente se defender entre si, entendeu? Ter mais união entre os comerciantes, entendeu? O prefeito nosso está no meio dos comerciantes, saber tudo o que acontece, o que está passando, por que o material tal não está vendendo para o local, por que não está saindo o material. Aí o prefeito pode ajudar em alguma coisa, o que eu posso ajudar, o que a prefeitura pode ajudar, entendeu? Então a Joyce deu um toque aí sensacional aí, que eu adorei. Pronto, Cacá. Então, inclusive, Contagem tem uma iniciativa muito legal, que eu participei de alguns eventos que eles proporcionaram na UNA, em outros ambientes no município de Contagem, a economia solidária, você lembra, Rogério? Da economia solidária. É uma política pública no município de Contagem, né? Que faz cadastros, né, de associações, de iniciativas em toda a cidade, para poder justamente encontrar essas vocações, esses produtos que já são produzidos em Contagem. Só que a economia solidária, ela ainda sofre muito, né, de ausência de investimento. Como a gente assistiu um vídeo em comum hoje, né, em cada praça tinha que ter, né, uma estrutura que cooperasse para essa economia solidária, né? Os ambientes estão cada vez mais se escondendo. A própria feirinha aqui de Contagem, que ela é um tipo de economia criativa, sustentável, né? Ela tá sofrendo, né, por falta de infraestrutura necessária para manter aquela cultura de ir para a rua, naquele domingo de manhã, naquele sábado de manhã, vir com o seu filho, né? O Zezinho trouxe aqui um artesão esses dias para falar para a gente da tristeza do coração dele, de ver a feirinha sendo colocada num ambiente que não preserva a cultura da feirinha, que é na João César, porque outros elementos estão sendo priorizados de mobilidade, enfim. É importante a mobilidade? É importante, nós vamos debater sobre isso, mas é importante também a nossa economia solidária, criativa, dinâmica, que tenha equidade para poder funcionar e ter... Vocês colocaram muito bem, então, enfim... Só que no final dessa construção toda, nós temos o quê? Nós temos o Estado, nós temos a função desses personagens que detêm o poder do Estado de promover, de unir essas pessoas, de criar oportunidades, de criar ambientes onde essa fusão, onde essa dinâmica ela possa acontecer, ser viabilizada. Porque eu acho que as próprias pessoas, elas são tão sedentas disso, que com um pouco de incentivo, com uma estrutura mínima que você promove, já acontece coisas assim, para poder assim mudar a realidade econômica da vida de muitas pessoas. Então, eu acho assim que é um olhar diferente. O que é mais importante, né? O que realmente nós queremos promover? Uma cidade viva, uma cidade sustentável, dinâmica, criativa, onde as pessoas são, de fato, o ponto mais importante, né? É elas que produzem, elas que detêm o capital criativo para poder fazer com que as coisas aconteçam, ou nós vamos investir nas infraestruturas, nas grandes e megas estruturas para que esse modelo ele continue prevalecendo. Então, enfim, eu acho que o nosso debate está muito rico. Eu queria ir chamar o meu amigo Rogério para ver o que ele também percebeu e está percebendo
nesse ponto aí para a gente poder estar caminhando já para o fim, Rogério. Nós já estamos com um pouco mais de 1 hora de live e a gente já está assim indo já para as nossas considerações finais, porque a gente já teve uma caminhada muito boa e eu gostei muito de tudo que a gente produziu aqui hoje. E eu também gostaria depois da gente só citasse as OBSs, os objetivos que compõem esse tema da cidade sustentável, para que a gente possa correlacioná-los a tudo que nós estamos falando. E também a Cris citou ali os indicativos, ela colocou na sua fala os indicativos que são extremamente importantes, que são os objetivos, que são os indicativos que fazem com que toda essa ideia ela mostre a sua viabilidade, aonde as coisas vão acontecer na ponta. Então, Rogério, está com você a fala aí. Então, beleza. Está sendo muito importante mesmo ouvir todo mundo, muito rico. O poder público ele pode fomentar essa criatividade, esse modelo, ele pode também sufocar isso, né? E não contribuir para que essas coisas aconteçam. Quando você fala, por exemplo, da economia solidária, dá um exemplo prático, né? Que em Contagem é uma coisa muito legal. A gente vê, né? O pessoal a questão da culinária, essa coisa de ocupação do espaço público, da praça, isso é uma política pública que olha só, você fala do Estado, né? O governo, ele tem a capacidade, muitas vezes ele não produz nada, mas ele tem a capacidade de fomentar isso, de permitir isso, de criar política para que isso realmente exista e aconteça. Tem gente na cidade ansiando, desejando que seja liberado uma oportunidade dessa, um alvará para fazer isso, uma liberação do espaço, uma chancela do poder público. Então, assim, nem sempre, muitas vezes, ou quase nunca, né? Isso é usado como uma oportunidade, uma ferramenta de fomento a essas coisas. E pensem, esse tipo de economia, né, criativa, sustentável, ela acaba, de alguma maneira, sendo muito mais barato para o município do que... Não há necessidade de investimentos absurdos em cima disso. Nós estamos trabalhando com o melhor material que existe, que é a criatividade das pessoas, é a fonte inesgotável que o Cacá falava lá no início, que são as pessoas, as ideias, a cooperação. No mercado hoje, as pessoas que gerem os seus negócios de maneira inteligente aprenderam que não é uma concorrência, é parceria. Um precisa cooperar com o outro, precisa ajudar. Se você retém as informações, porque você é dono de um negócio, você descobre uma coisa e guarda aquilo para você, você vai utilizar aquilo ali por algum tempo, mas a ideia ela vai brotar também na cabeça do outro. Agora, se você compartilha isso, se você traz outras pessoas para dentro dessa construção, você prospera muito mais, você compartilha informação, se você não preocupa em perder aquilo, né, financeiramente falando, não vou perder se eu permitir que as pessoas saibam. Não, quanto mais você compartilha, quanto mais você traz para dentro do debate, da discussão, quanto mais você cria parceria com as pessoas, mais você vai avançando. O meu negócio, ele precisa contribuir com o negócio do outro também, com a construção do outro, e aí as pessoas vão se ajudando e vai crescendo muito mais coisa da economia, oportunidade de emprego dentro do município, né? As pessoas aqui em Contagem, às vezes, elas migram muito para outros lugares para tentar uma oportunidade de trabalho. Nós temos muitas empresas, nós perdemos muito a indústria na nossa cidade. Então, enfim, nós temos vários fatores que hoje faz com que a gente não avance nessa coisa da economia criativa e sustentável. Mas o poder público, ele tem, a Joyce falou, dá trabalho, dá muito trabalho, mas ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas, com que isso funcione, né? Precisa de incentivo.
precisa realmente de disposição, precisa de coragem para fazer e precisa entender que compartilhar e trazer o outro para perto é a melhor coisa que pode acontecer. Então, falando da economia solidária, eu acho que é lindo, funciona, mas ainda fulaniza muito a política, acaba que, mesmo sendo com participação coletiva, tem muito dono do negócio ainda, sabe? Assim, isso é muito ruim, porque às vezes a coisa fica muito mais para o lado político, eleitoral, e as pessoas vão dominando aquilo ali e mina a criatividade. Mas Contagem tem coisas muito legais. Nós não estamos aqui demonizando todas as coisas. Tem muita coisa, iniciativas boas aqui, mas eu penso que precisa dar mais voz e vez para as pessoas para que isso aconteça de maneira realmente sustentável dentro do nosso município. Cacá, nós estamos acabando, né? Como é que é aí? Então, pessoal, eu acho que está muito legal, né? Temos um pouco mais de 1 hora. Ah lá, eu ia falar exatamente, a Joyce tem o seu bebezinho, ela está na segunda live já, direto, nós fizemos uma live antes e agora essa. Ai, que coisa mais linda, meu Deus do céu. É muito bom, né? Isso aí é sustentável, né? Isso aí é criativo, é abundante, é tudo, né? Muito gostoso. Linda, linda demais. Então, Joyce, você tá achando... Não é só a Joyce que está cuidando de neném, não. Aqui, ó. Ai, que linda. Que linda. Dá tchau, filha, para todo mundo. Que linda. A Juju tá participando com o papai, tá, Juju? Muito bom, Tá, muito bom. hoje tá. Hoje foi em todas as lives. Ela veio hoje, participou na televisão. Muito legal. Aqui, eu quero agora dar para vocês a oportunidade de fazer as considerações finais, fazer uma rodada de consideração final e a gente fechar aí o nosso debate de cidade sustentável. Eu quero agradecer a dedicação de vocês, de terem assim buscado informação e trazer para a gente aqui ao vivo aqui nesse debate essas informações. Só lembrando, né, que eu falei no início, né, tanto eu quanto o Rogério somos pré-candidatos a prefeitos. O Zezinho é pré-candidato a vereador, a Cris pré-candidata a vereadora, a Joyce pré-candidata a vereadora. Siga essa turma do 18, siga essa turma da rede, porque nós temos assim tentado um máximo trazer, buscar o ativismo autoral que cada um tem. Nós criamos essa web TV que também é um mecanismo sustentável, é um mecanismo criativo de fazer política de uma forma diferente, né? Aqui nós estamos assim todos os dias, tem programação de terça a sexta, só paramos a segunda, porque segunda nós temos a nossa reunião para ajustar as nossas ideias, para debatermos internamente, mas terça, quarta, quinta, sexta, tem programa todos os dias dos nossos pré-candidatos. Cada um dos programas vai abordar uma área da dinâmica da cidade. Então acompanhe a nossa web TV, a gente tem trabalhado a vocação de cada um dos nossos pré-candidatos. Isso já é um tipo de movimento horizontalizado, né? Onde nós vamos valorizar as vocações e ampliar a capacidade das vozes alcançarem lugares cada vez mais longes. Então, assim, eu quero passar agora aí para a Cris, para suas considerações finais, Cris. Depois eu vou passar para a Joyce. Vou deixar o Zezinho agora com as considerações finais, a última, e depois eu e o Rogério fechamos aqui o nosso debate de hoje. Cris, obrigado, muito obrigado. Você é muito intensa em tudo que faz, Cris. E aí eu fico admirado como é que você aí, na sua primeira participação como pré-candidata a vereadora, já tem dado assim um ótimo exemplo de pré-candidata, dedicada e realmente debater na cidade. Muito obrigado pela sua participação, viu? Com as suas considerações finais. Eu que agradeço, Cacá. É rico, né, caminhar com vocês, com essa turma, esse time aí. A gente
realmente conseguiu juntar pessoas com muitos valores, são valores diferentes, mas são todos valores importantes nessa construção, e quem dera, né, pudéssemos todos, como equipe, governar a cidade, não só o prefeito e um vereador, porque a gente realmente tem valores bem importantes nessa chapa nossa, na nossa equipe. Então, assim, para mim é um prazer fazer parte dessa equipe, e tem sido muito rico, eu tenho crescido, tenho aprendido, né, eu tenho conseguido ver que há uma maneira nova e diferente, há uma proposta nova para a Contagem através dessa proposta que você e o Rogério trouxe para nós, para a nossa avaliação. E, assim, eu consigo perceber hoje, nitidamente, como é real e é possível transformar a nossa Contagem numa cidade boa de se viver, com qualidade de vida, com um índice, uma renda per capita justa, né? Todo mundo ser próspero, não ter tanta diferença assim nas classes sociais igual tem, né? Igual há em Contagem. Então, assim, na cidade sustentável, a gente, chegando no governo, a gente vai conseguir mudar muita coisa, e Contagem vai ser uma nova Contagem, e nós não somos as soluções de todos os problemas, de todos os povos de Contagem, mas nós temos ideias, e as nossas ideias, elas vão ser apreciadas pela cidade de Contagem. Nós vamos conseguir fazer a diferença. E a cidade sustentável, ela vai pegar todos esses pilares que são fundamentais na vida do cidadão, né? Não vai escapar nada, há uma segurança pública para ser gerida, para ser melhorada, a educação, a saúde, o saneamento básico, né? Os nossos recursos naturais estão mal geridos. A gente olha para o plano diretor e para o uso e ocupação do solo da região da Várzea das Flores, não se pensou nisso, não está se preservando aquela natureza. Daqui 20 e poucos anos, talvez a gente não vai ter mais a Várzea das Flores, porque não se pensou numa cidade sustentável, não tá protegendo os nossos recursos, não está pensando nos nossos netos, está pensando só no aqui e agora, né? Há uma exploração imobiliária instalada em toda a cidade, isso não é sustentável, são fontes esgotáveis. Um dia acaba, não vai ter mais terra para vender, porque já se vendeu tudo, não vai ter mais nenhum broto de água para se matar, porque já se matou tudo, já asfaltou, já concretou tudo. Então, essa não é a Contagem que nós queremos. Nós vamos na contramão de tudo que está acontecendo. Então, aí, pode nos ver como oposição? Sim, somos oposição. Nós queremos uma cidade melhor. Nós queremos uma Contagem para que os nossos netos, os nossos bisnetos tenham vida em abundância, qualidade, não falta emprego para ninguém, e todo mundo viva feliz numa cidade próspera. Essa é a Contagem que nós vamos trabalhar por ela. É isso que eu quero, eu sei que é isso que está no seu coração, Cacá, e conta comigo que bola para frente, nós vamos rachar essa lenha juntos aí. Amém? Amém, Cris. Pela fé, nós vamos conseguir mesmo, eu creio nisso. Eu vou passar agora para Joyce. Joyce, muito obrigado pela sua presença também. Você que é uma jovem, uma mamãe e uma empreendedora, criativa, uma mulher inteligente, que está nos dando, assim, uma grande alegria de estar do seu lado aí, como pré-candidata também a vereadora em Contagem. Suas considerações finais. Opa, alegria, o privilégio é meu. Eu estou realmente, assim, é muito bom estar com vocês, realmente. Não é pesado, sabe? E sinceramente, eu não quero futuro, eu quero agora, né? Eu quero para minha filha, eu quero uma Contagem para minha filha, né? Eu quero vê-la brincando na praça, eu quero ver ela tendo orgulho de morar aqui, de falar da cidade, e a gente, por que não, né? A gente começar isso agora. Como a Cris mesmo falou, e como o Zezinho, vocês têm falado, a gente não vai fazer sozinho, né? A gente não vai também resolver todos os problemas, mas só da gente ter toda a honestidade, tá aqui, de botar a cara a tapa mesmo, de falar, olha, a gente quer fazer e a gente vai começar por prioridades, né? E a gente, puxa vida, gente, se a gente entregar uma ou duas prioridades para a cidade, já vai dar um resultado, né, gigantesco, e a cidade sente quando realmente a iniciativa é verdadeira, quando realmente a gente quer, né?
E é isso, eu quero apoiar outras mulheres também que vivem na mesma situação, que querem empreender, que têm dificuldade, que, né, às vezes essa luta de conciliar a vida aí que não é fácil, eu estou aprendendo a ser mãe a cada dia, mas é isso, é com política pública que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. E gratidão, é isso. Muito bom, Joyce, muito bom. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E tem sido muito rico estarmos juntos aí. Parabéns por essa nenenzinha linda. Muito mesmo. Muito fofo, muito fofo. Zezinho, é você agora, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Pode falar. Das minhas considerações aí, fica que nessa participação que a gente teve aí hoje, nessas instruções que a gente teve, nessas condições que a gente olhou aí, né, a prefeitura em si, ela só tem a ganhar, entendeu? Ver o povo todo trabalhando, ver a cidade indo para frente, entendeu? E as coisas sobre recursos minerais, sobre esse outro lado aí, a coisa vai acontecendo naturalmente. A partir do momento que a gente une o pessoal e começa a trabalhar para dentro da cidade e não para fora da cidade, a gente começa a ter resultado, né? Aí, nascente que está debaixo de prédio chique aí, nego vai querer derrubar o prédio para recuperar a nascente. Nós queremos nossa água aqui de volta, entendeu? Não, de boa. Estou te falando que quando a coisa começa a acontecer certo, Cris, todo mundo começa a enxergar. Às vezes o desespero, o desemprego não deixa a pessoa enxergar, não deixa a pessoa ver a realidade, entendeu? E a partir do momento que começar a acontecer, nós começar a consumir produtos nossos, nós começar a ter uma empresa aqui, só para você ter uma ideia, Cris, você que deu uma risadinha gostosa aí, um cara largou aqui, mandou 600 pessoas embora aqui, foi embora para Campinas, porque não foi ouvido pelo prefeito. Todas as vezes que ele precisou de alguma coisa para acudir a empresa dele lá, ele não foi atendido, entendeu? Isso é horrível, entendeu? Isso é que acontece. O cara pegou, não, vou embora daqui, essa cidade é louca, vou embora desse lugar. E o cara foi embora. Eu tenho entrevista com ele, ainda está para ser lançada aí na web, aí, ela está no estúdio aí, gravada. Foi embora para Campinas, entendeu? Então, nós vamos modernizar nossa cidade. E aí, modernizar no sistema sustentável, se Deus quiser. Eu estou com muita fé nisso. Muito obrigado, fiquei feliz demais pelo debate com as meninas, com o Cacá, com o Rogério. Bom, um abração para todo mundo aí, até a próxima, se Deus quiser. Obrigada pelas meninas. Meninas foi lindo. Boa noite. Boa noite. É sustentável, né? Meninas é sustentável, né? É sustentável. Dá para aceitar, dá para aceitar. É Rogério, eu aceito. Rogério, você agora. Então, pessoal, muito feliz de poder participar de mais esse debate. Essas quintas-feiras têm sido muito importantes para a gente, né, Cacá? Muito ricas. Ouvir, né? A gente já ouviu pessoas que são especialistas em áreas, debatemos com pessoas que estão em outros lugares, mas nessas últimas semanas nós temos falado com os nossos, mais ainda com os nossos pré-candidatos, mostrando quão preparados, né, cada um e o quanto cada um tem informação a respeito da cidade, o quanto cada um ama a cidade. Então, assim, nós moramos aqui, nós somos daqui, né? A Joyce tem uma hashtag que como é a sua hashtag, Joyce? Você acha que é sou daqui? Como que é? Moro aqui? Tem a hashtag Moro Aqui e tem a hashtag do programa Nossa Voz. Isso, então, assim, moro aqui, né? Eu vivo aqui, eu pertencimento, né, Rogério? Eu pertenço a esse lugar, eu ando pelas ruas, as pessoas, elas nos veem nos lugares, assim, a gente sente essa cidade no rasteio do chinelo, como diz o Zezinho, né? A gente vai rastelando, né, Zezinho? Então, assim, a gente sabe vamos rastelar. Como funciona. Isso aí. A gente sabe como que é o dia a dia de Contagem, a gente está aqui, então, e amamos esse lugar.
Portanto, assim, ouvir cada um de vocês, ouvir o Cacá, ouvir a Joyce, jovem, tão preparada, ouvir a Cris, empresária de tantos anos aqui na cidade de Contagem, né? E o Zezinho também, com toda essa bagagem, nós estamos crescendo muito, né? E essa é a primeira grande prova de que nós, alcançando essa meta, né, de governar essa cidade, de fiscalizar as ações dessa cidade no parlamento, esses debates é a grande prova de que nós somos pessoas que construímos todas as coisas a partir do entendimento, do diálogo, da escuta, e não só da escuta, mas também da oportunidade de fala para aqueles que têm o que falar de verdade. Então, construção coletiva, criativa, essa web TV, a voz, esse nosso projeto com os nossos pré-candidatos a vereador, essa chapa majoritária horizontalizada, nada de verticalização, é a grande prova desde já de que é assim que nós queremos um dia conduzir esse município, com a participação, com a voz, com a criatividade, com o pertencimento, com o envolvimento de cada cidadão da cidade de Contagem, para que, de fato, tudo que a gente vir a fazer seja verdadeiramente sustentável, né? E que dê os frutos que a gente tanto espera e sonha para a nossa Contagem de hoje e das próximas gerações. Valeu, minha gente. Valeu, Cacá. Deus abençoe todo mundo. Pessoal, então, muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, que eu já agradeci. E tem um ponto que eu quero deixar para a gente poder refletir sobre o eixo da economia. Que muito se diz sobre o PIB da nossa nação, das nossas cidades. Esses dias, o Fantástico divulgou que Nova Lima tem o maior PIB do Brasil, né? Mas o crescimento econômico, de qualquer forma que ele for alcançado no município, só existe um tipo de crescimento econômico que realmente produz o desenvolvimento econômico sustentável, que é a economia sustentável, que ela é dinâmica, que ela é criativa e ela é sustentável. Por quê? Porque muitas vezes na história o PIB da nação ele subiu e, ironicamente falando, todas as vezes que o PIB ele subiu na nação brasileira, o IDH, o desenvolvimento econômico, desceu. Então, muitas das vezes cresce economicamente a nação, mas cresce apenas uma classe, apenas um grupo, o grupo que detém o poder econômico. Esses crescem. E quando eles crescem, não necessariamente aqui na ponta, o mais pobre, o mais humilde, o mais necessitado, a realidade dele muda. Normalmente não muda. Ela piora, ela vai ficar estagnada. Mas o desenvolvimento econômico sustentável, ele é um dos modelos mais justos e que tem uma equidade, porque ele nivela, ele traz recurso e traz desenvolvimento para a ponta. As pessoas que mais precisam são as pessoas mais afetadas, porque elas são valorizadas, porque elas são vistas. O que elas são, como a Joyce falou, não o que eu faço, mas o que eu sou é mais precioso do que aquilo que eu faço. E quando aquilo que você produz algo que te sustenta, isso é sustentável e isso é abundante, como a Joyce colocou muito bem, essa economia abundante. Então, muito obrigado e vamos trabalhar para que a nossa cidade ela possa desenvolver um modelo econômico que alcance as pessoas que mais precisam e que a gente possa trabalhar para que o nosso PIB ele possa crescer, sim, para que nós possamos crescer economicamente, mas que possamos também desenvolver economicamente,
que é fundamental que o recurso ele seja distribuído de uma forma justa e que de fato a gente possa combater a pobreza, a fome, o desemprego, a miséria, porque essa economia que combate esses indicativos é uma economia que está ligada a objetivos nobres, no qual vale a pena investir o nosso tempo, a nossa vida, vale a pena numa quinta-feira, 11 horas da noite, nós estarmos aqui, independente independente do resultado político, eleitoral que nós possamos vir a ter no futuro. Porque nós não estamos aqui debatendo apenas por causa das eleições, nós estamos debatendo porque nós amamos a nossa cidade e nós queremos ver as principais injustiças sendo corrigidas e passa por uma economia, por um desenvolvimento sustentável. Então, muito obrigado pela participação de todos, vamos firmes, trabalhando. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o Bruno Bertini Produções, que tem sido fundamental nessa web TV, tem nos ajudado muito, semana após semana, que é um jovem empreendedor que acredita no que faz com muito carinho. Hoje eu tive com o Carlinhos, dono de um estúdio aqui de Contagem, tive com o Alexandre, que é designer, e hoje eu já comecei a pegar, um é bom aqui, o outro é bom ali, o outro é bom lá, vamos juntar esse povo, porque isso pode dar uma fusão que pode gerar grandes soluções para a área da tecnologia, da área do design, enfim, a gente tem que juntar as pessoas boas, fazer aí o mix, né, de ideias para que isso possa ser a solução, possa ser a cura para a nossa economia tão injusta que a gente tem visto hoje, que tem gerado fome, miséria, tem gerado violência e vários outros sintomas de causas tão profundas, que é fundamentada muitas vezes no egoísmo do coração do homem, na prepotência, na soberba, onde você só pensa em você próprio, onde não existe a república, onde não existe a forma correta de se pensar coletivamente. Então, muito obrigado. Rogério, tamo junto, meu irmão. Te amo demais. Tamo junto. Amém. Isso aí é um exemplo prático. Isso é um exemplo prático de economia dinâmica, criativa e sustentável. Bruno Bertini com o outro menino, com o outro menino. Como que eu faço para unir essa galera e gerar para eles? Isso já é economia sustentável, já acontecendo nas eleições 2020. Com certeza. Dinâmica, em Contagem, não é verdade? Com a Cris cooperativa, Noivas. Cooperativa, né? Vai cooperar para algo. Uma cooperativa. Tem a Cris Noivas também, e todo mundo vai entrando no pacote e a gente vai fazendo isso girar e acontecer, e todo mundo se promovendo, se encontrando nesse caminho aí, dessa cooperação, porque todos estamos juntos e todos juntos somos um, e não nos envergonhamos daqueles que estão com a gente, porque todos que estão com a gente estão pensando no coletivo e não nos seus benefícios individuais. Deus abençoe a todos. Um beijo para todo mundo. Tamo junto. Boa Vamos noite. firme, pessoal. Firmes pela fé. Amém? Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Um Amém. beijão para todo mundo.